Voltamos a conversar com o advogado Christian Teixeira, secretário estadual do Planejamento e Gestão, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Secretário, antes da gente chegar à questão que interessa muito ao servidor que está nos assistindo, que é a possibilidade ou não de reajuste salarial agora, nesse mês de maio ou no mês de junho, alguns servidores têm reclamado de que têm sido procurados por bancos que não estariam recebendo as parcelas referentes a empréstimos consignados. Isso ainda existe realmente ou já foi superado, esses atrasos no repasse? Flávio, assim que eu tomei conhecimento pela imprensa desse tipo de procedimento que supostamente estaria acontecendo, imediatamente entrei em contato com o pessoal da Secretaria da Fazenda, que é a pasta responsável por esse tipo de repasse às instituições financeiras, e a informação que eu obtive é que a situação já estaria regularizada, que foi um problema mais no início da gestão, diante de algumas inconsistências, mas a informação que eu tive da Cefaz é que a situação já estava 100% regularizada. E esse sistema de empréstimo através de consignação, ele continua, né, secretário? Continua porque é uma vantagem em uma conquista do servidor e que não há interesse algum do Estado em retirar essa conquista do servidor. Bom, vamos agora ao que interessa a muita gente que está nos assistindo. E aí, o Estado definiu ou não se vai haver reajuste e se definiu também qual o percentual? Flávio, antes de responder a sua pergunta, eu acho que é muito oportuno fazer algumas considerações preliminares. Fique à vontade. Adotando a política do governador Renan Filho, uma das principais ações do governador foi criar uma mesa de negociação com o servidor público, da qual eu tenho a honra de ser presidente dessa mesa e conduzir o trabalho de diálogo com o servidor. Eu tenho observado que parece que nas gestões passadas não havia esse canal de comunicação. E eu tenho dito, até pela minha experiência, pela minha formação profissional de advogado, que o diálogo ele consegue avançar e consegue resolver boa parte dos problemas que são criados pelos homens e devem ser resolvidos por ele. Na mesa de negociação não tem sido diferente. Tenho tratado quase que diariamente com os representantes das categorias, tenho sido muito transparente e sincero, mostrando para eles a real situação do Estado. Eu acho que a gente tem que trazer, Flávio, não só como gestor, mas antes nós somos cidadãos. E tenho dito para eles que muitas vezes a gente tem que trazer a nossa experiência de casa e trazer para o serviço público. Não adianta a gente ganhar 5 e gastar 7. É o que o Estado de Alagoas vinha fazendo. Ele estava gastando mais do que a sua capacidade. É fato público e notório que o governador Renan Filho foi o primeiro governador do Estado de Alagoas que assumiu o governo com a Lei de Responsabilidade Fiscal extrapolada. Estamos fazendo diversas ações e que estamos cortando na carne os gastos que o Estado tinha no seu custeio diário. Então, para se ter uma ideia, Flávio, nós devolvemos mais de 200 veículos locados, repactuamos diversos contratos do Estado de Alagoas e estamos trazendo uma economia significativa para o Estado para poder oferecer ao servidor público a melhor qualidade de vida. Para se ter uma ideia, no início do governo, o governador Renan Filho fez questão de pessoalmente conversar com os presidentes de poderes para mostrar que a gente deveria fazer um ajuste nos valores que eram repassados aos 10º dos poderes, bem como da Defensoria Pública e do Ministério Público. Economizamos aí 20 milhões de reais e mostrando, e aquilo ali foi uma pura demonstração de união para o Estado, onde o governador do Estado, junto com os presidentes dos poderes e órgãos, demonstrar uma união para poder fazer com que o Estado de Alagoas ele possa entrar nos trilhos. Então, em relação ao IPCA do servidor público, é uma conquista do servidor que ele vem conseguindo durante os últimos anos e que é justo, mas só adianta conceder a partir do momento que a gente tiver espaço para poder pagar. Porque eu tenho dito, Flávio, que o pior do que não conceder é dizer que vai conceder e não poder honrar. Isso vocês nunca vão escutar do governador Renan Filho e não vão escutar do secretário Christian Teixeira. A gente está tendo toda a boa vontade do mundo para encontrar uma solução e uma saída para que no final o servidor público ele possa ser prestigiado como deve. E temos reunidos aí quase que diariamente no Palácio, junto com o secretário da Fazenda, o governador Renan Filho, tem dito que é um compromisso dele assumir essa conquista junto ao servidor, mas não podemos esquecer que hoje nós temos, além do impedimento financeiro, que o Estado está sem fôlego para poder conceder essas percas salariais do servidor aí, que está no patamar de 6,4%, mas hoje não podemos esquecer que existe uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público, onde foi concedido uma liminar proibindo que o Estado de Alagoas
conceda qualquer tipo de aumento ou vantagem ao servidor público enquanto não regularizar a sua situação perante a lei de responsabilidade fiscal. Então, temos discutido isso diariamente junto ao governador, fizemos um trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão e mostramos ao governador Renan Filho e ao secretário da Fazenda o quanto o IPCA iria impactar na folha de pagamento, é próximo de 13 milhões mês, é um valor considerável e que o secretário da Fazenda está encontrando meios junto ao governador, bem como ao secretário de Planejamento e Gestão, para poder conceder esse aumento ao servidor público. Vocês estão trabalhando com qual percentual de reajuste, secretário? 6,4 é as percas salariais aí nos últimos 12 meses, referente ao IPCA. E esses valores, Flávio, é o que tem dado esse valor aí de juntando os ativos e os inativos, beirando os 13 milhões mês. É um impacto significativo, fora que agora, nesse mês de junho, já tem agora um acordo que fizemos com a Polícia Militar no início da nossa gestão, que também vai trazer um impacto significativo à folha de pagamento, fora esse crescimento vegetativo aí que acontece na folha de pagamento mês a mês, que tem trazido aí uma situação extremamente preocupante. O próprio secretário da Fazenda aí já tem anunciado que outros estados da federação já têm atrasado o pagamento junto ao servidor público e, hipótese alguma, poderíamos trabalhar com essa situação no estado de Alagoas, que tempos atrás presenciamos na condição de alagoano, pais e mães de famílias se suicidando e deixando a família completamente desestruturada, porque o Estado passava 8, 9 meses sem pagar o servidor. Então, esse tempo, Flávio, não tem mais espaço para o Estado de Alagoas. Estamos adotando políticas severas agora no início, mas para que o servidor lá na frente vai nos agradecer e reconhecer todo esse trabalho que está sendo feito nesse início de gestão. É trabalhando com a forma que o Estado venha acabar com aquele improviso que o Estado sempre viveu. Apesar da dificuldade, dá para falar em prazo para anunciar esse reajuste, secretário? Flávio, temos conversado com o governador e com o secretário da Fazenda quase que diariamente para a gente apresentar uma resposta à sociedade e ao servidor público o mais rápido possível. Alguns sindicatos têm me questionado, mas, secretário, tem tido um silêncio muito grande por parte do governo no sentido se vai conceder ou não esse reajuste de 6,4. E eu tenho dito para eles, de forma bem transparente, que o silêncio do governo significa que estamos trabalhando para encontrar uma solução. Porque se hoje fosse para se manifestar no sentido de conceder, infelizmente o Estado ele não tem espaço fiscal para isso. Daí, boa parte dos estados da federação já tem anunciado que não vai conceder. Então, 2 ou 3 estados da federação é que têm colocado a situação, que são situações que já estão com suas finanças equilibradas, é que vai poder conceder. Mas estamos trabalhando diuturnamente nesse sentido para que possamos achar uma solução e, de preferência, essa solução é positiva para o servidor. Porque, volto a dizer, Flávio, se conseguir esse reajuste, a vitória não vai ser do servidor, a vitória vai ser de todos os alagoanos, inclusive do governador Renan Filho e toda a sua equipe. Mas a essa altura, para a folha de maio, está difícil ou está impossível? Não, para a folha de maio não vou dizer impossível, está muito difícil, mas, volto a dizer, estamos encontrando soluções para que isso aí possa ser colocado em prática. Uma outra questão que alguns servidores têm colocado, secretário, é que o Estado está cortando, quer dizer, deixando de nomear alguns cargos em comissão, os cargos estão vagos até hoje, outros já foram cortados. O servidor efetivo, principalmente aquele que não é agregado a alguma entidade de classe, está sem aumento há muito tempo e sem perspectiva. E, apesar disso, não está sobrando dinheiro. O que é que está acontecendo, secretário? Flávio, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que tem que fazer um balanço nos 2 quadrimestres do ano. Então, superamos agora o primeiro quadrimestre, estamos trabalhando para que possa aumentar a arrecadação do Estado e cortar despesas diárias. O governador Renan, uma das principais medidas dele foi poder cortar 30% do cargo comissionado. Fizemos isso, enxugamos o Estado onde ele poderia enxugar. É bem verdade que algumas funções estão sendo sacrificadas, mas o Estado tem funcionado normalmente, como a diminuição de locação de veículos, essa repactuação dos contratos, a diminuição de cargo comissionado, mas isso é uma forma do servidor público enxergar que o governador tem ido na direção, no sentido de achar uma solução para que o Estado ele possa baixar o seu limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O complicado, Flávio, seria a gente aqui estar sempre se defendendo na Lei de Responsabilidade Fiscal e não estar adotando nenhuma medida de austeridade. E o governador Renan tem feito isso
isso desde o primeiro dia que assumiu o governo. Ele tem cortado na carne, diminuído e muito as despesas para que eu possa transformar esse corte de despesas em vantagem ao servidor público. Porque assim não poderia ser diferente. É aumentar a arrecadação do Estado e diminuir as despesas diárias. Um outro questionamento, me permita, secretário, dos servidores, dos efetivos, né, é com relação à questão dos terceirizados. Quer dizer, não há recurso para manter sequer algum cargo comissionado, não há recurso para dar reajuste na medida que o servidor precisa, mas há contratação de terceirizado. Como é que se explica essa situação? Flávio, nós estamos diminuindo consideravelmente os contratos de terceirizados. A prova está na Secretaria de Educação, que houve um barulho muito grande, mas o vice-governador, atual secretário de Educação, fez ver para a população, para os servidores públicos, que existiam ali contratos de terceirização que estavam acarretando muito na máquina pública. Então, estamos fazendo isso no Estado como um todo, revendo contratos, diminuindo esses contratos que a gente entende que há gordura, para poder ter margem, para poder conceder essas vantagens ao servidor público. Então a gente tem feito, Flávio, um governo com responsabilidade, no sentido de que poder dar uma qualidade de vida melhor ao servidor e que o discurso do governador Renan, com toda a sua equipe, ele seja robusto e possa dar uma resposta de imediato ao servidor. Mas temos que respeitar esses 2 quadrimestres da Lei de Responsabilidade Fiscal para que o Estado possa apresentar um novo cenário e aí sim colocar em prática todo esse nosso esforço que estamos fazendo nesse início de governo. Bem, o nosso muito obrigado ao secretário estadual de Planejamento e Gestão, advogado Christian Teixeira, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E o nosso obrigado também a você, telespectador, que está nos acompanhando.